Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de MongoDB aqui da Ubsocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai falar tudo sobre a teoria e prática de bancos de dados no SQL, no SQL, colocando de principal exemplo e foco o MongoDB. Então, o conceito de NoSQL, ele vem sendo levado com o passar do tempo, né, que é uma nova modalidade de banco de dados, que até então todo mundo relacionava NoSQL, né, ou NoSQL, com não SQL. Sim, esse conceito ele era correto até um certo tempo atrás, quando houve-se alguma alteração, alguma adaptação nesse conceito, ele foi aprimorado. Agora NoSQL ele quer dizer not only SQL, ou seja, não é somente SQL. Com SQL ali a gente quer dizer aquela questão do banco de dados relacionais, né? Então essa questão do banco de dados relacionais não é simplesmente o NoSQL de não ser um banco de dados, mas ele pega daqueles conceitos lá dos primórdios dos nossos bancos de dados relacionais e acrescenta alguns aprimoramentos em alguma, digamos assim, algum lado dessa modalidade NoSQL. Ele não vai simplesmente substituir o banco de dados relacional. Longe disso. Ele é só utilizado em outros cenários. O NoSQL ele é mais específico para outros cenários aonde que bancos de dados relacionais não são tão, digamos assim, o foco, tá? Da mesma forma, do contrário, onde que SQL, no caso eu estou relacionando aqui SQL com banco de dados relacionais, perdão, aqui, né? Da mesma forma, bancos de dados relacionais são melhores em alguns cenários do que bancos de dados não relacionais, o NoSQL, que é o que a gente já vai ver ao longo do nosso encontro. Primeiramente, a gente vai dar uma olhadinha, né, os bancos de dados relacionais, que eu aqui estou nomeando como SQL, só para a gente ter uma referência mais abreviada. É aquele tradicional que a gente já vinha aprendendo desde sempre, muito utilizados nos RPs, quando a gente lembra de MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, enfim, tem vários. O banco de dados relacional, SQL, ele é forcado em organização e planejamento para então após o gerenciamento de dados. Ele é muito usado em cenários tradicionais, como eu coloquei ali, ERPs no geral, aquele geralzão mesmo, né? Sistemas em geral, aquela base bem mais tradicional que a gente já conhece no mercado. O banco de dados relacional, ele utiliza, na verdade, armazenamento de string. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, é como que se fosse aquelas planilhas de Excel que a gente mexe, né? Que tem lá a planilha um subtítulo nome, subtítulo idade, ou subtítulo nome, sobrenome, e aí você vai preenchendo lá nome, fulano de tal, sobrenome, tal sobrenome. Daí vai indo, né? Tudo padronizado, organizado, tudo encaixado, né? E também a relação dessas planilhas com outras planilhas. Quando eu falo planilhas aqui, claro, eu estou analogando, eu estou colocando analogia com as tables lá dos bancos de dados relacionais e suas tuplas, né, seus registros com seus respectivos valores. É isso que a gente tem em banco de dados relacionais até então. É um cenário bem tradicional, armazenamento em string, né, perdão. A gente sempre coloca texto. Pode ser que tenha ali alguma imagem, mas ela vai ser referenciada como texto. E é esse cenário mais tradicional. Como eu coloquei ali, ele é mais focado em organização e planejamento. Ou seja, a gente cria uma base de dados toda organizada, toda planejada, para que esses dados sejam armazenados sem que haja redundância, nem espaços ali, digamos assim, que sejam alocados de uma forma que não seja pertinente, né, para a infraestrutura física, tanto para a infraestrutura física quanto a de software, a de sistema, né, em nível de sistema, digamos assim. E aí você cria toda essa base de dados, além de organizada, também relacionada entre os dados para que os dados de uma planilha possam se relacionar com os de outra e assim por diante. No caso de bancos de dados não relacional, no SQL, eles já são focados em gerenciar dados com eficácia. Ou seja,
nesse caso, não, o foco não é organização e planejamento prévio de uma base de dados toda enraizada, né? Toda amarrada naqueles padrões. Então aqui a gente já tem, eu sempre levo a analogia de uma caixa, tá? E dentro, digamos assim, o banco de dados relacional é essa caixa. MongoDB é um exemplo, né? Digamos que o nosso MongoDB é uma caixa e nós, usuários, somos o sistema. A gente simplesmente vai jogando coisa dentro dessa caixa, digamos assim, tanto faz que se essas coisas que a gente joga nessa caixa sejam papéis, sejam plásticos, sejam vidros, sejam, enfim, o que for, quais forem os tipos desses dados que eu vou colocar dentro dessa caixa, dentro desse banco de dados, isso pouco importa, tá? O foco de um banco de dados NoSQL é gerenciar, no caso é inserir, fazer aquelas operações de CRUD, né? Inserir, ler, atualizar e tal, trabalhar com essas operações com eficácia, de uma forma eficaz, ou seja, com desempenho, fazer isso bem eficiente, no caso, fazer isso bem rápido, eficaz, com desempenho e além disso bastante simplicidade, porque eles são muito simples, a gente vai ver na prática depois. Quais cenários que a gente utiliza esse contexto, esse conceito de a gente simplesmente ficar colocando dados lá indiferente dos tipos que forem, né? Independente dos tipos que forem. Porque ali, ao contrário do banco de dados relacional, não vai ser só strings, vai ser o que você quiser. Logs de servidores, arquivos PDF, ISO, textos, strings também, arquivos de Excel, enfim, tem inúmeros dados. O que você pensar, imagem, vídeo, música, áudio, né? Enfim, o que você imaginar vai ser inserido ali. E não que o banco de dados NoSQL não tenha organização. Ele é organizado, mas não é o seu foco. O cerne do banco de dados, o foco do banco de dados relacional, SQL, né, o SQL, é organizar, para depois a gente gerenciar esses dados em cima de uma base de dados organizada. Esse é o cenário do banco de dados relacional, nosso cenário tradicional. Agora, o nosso cenário do banco de dados NoSQL é simplesmente a gente ter essa caixa e ficar colocando os dados lá dentro para que depois uma pessoa, no caso um cientista de dados, por exemplo, vá lá nesse emaranhado de dados, que geralmente é muitos dados, porque é utilizado em Big Data, então é cenários com vários dados, vários em real time, em tempo real. Então é um turbilhão de dados dentro dessa caixa. A pessoa vai ali e depois de ter todos esses dados inseridos ali, ela vai tirando algumas fatias, digamos assim, desses dados, né? Tirando eles parcialmente e vai fazendo essa organização após, tá? Ele vai organizar os dados após a inserção. Então são esses dois cenários tradicionais. Eu já vou te explicar um pouquinho melhor com relação a isso. Banco de dados NoSQL é usado em Big Data, ou seja, sistemas de real time, né? Inteligência artificial posteriormente, a ciência de dados. E um grande exemplo que basicamente todo mundo utiliza é o sistema da venda de ingressos, tá? Para a gente relacionar com o conceito de NoSQL. Digamos que a gente tem um show de rock ali que tá rolando e a gente abriu o sistema de venda de ingressos e que seja uma banda muito famosa e que seja um show muito esperado. É muito lógico a gente pensar que quando abrir o sistema ali para disponibilizar a venda de ingressos para os clientes, vários clientes, usuários, vão acessar aquele sistema ao mesmo tempo. É o sistema em real time, em tempo real. E em tempo real vai ser solicitado um turbilhão de dados para cadastro de usuário, compra de ingressos, né? Então teria trocas, enfim, né? Aquelas funções todas de um sistema de venda de ingressos. Então, para isso, um banco de dados relacional não é, digamos assim, recomendado. Ele funciona? Funciona, mas não é o seu cenário ideal. O cenário ideal, nesse caso, é utilizar um banco de dados NoSQL, que é aquela analogia da caixa lá, porque o usuário vai colocar coisas e vai solicitar coisas, e o banco de dados NoSQL, seja ele qual for, tem tipos e tipos que a gente já vai ver em seguida, mas de uma forma geral, o banco de dados NoSQL é o mais focado nisso, né? O mais específico para esse tipo de cenário. E como eu disse ali, tem o armazenamento de todos os tipos de dados e tem dois cenários, como eu te disse, o cenário tradicional SQL,
que é o seguinte, do banco de dados relacional, onde que o banco de dados relacional é mais utilizado, tá? Então, essa questão ali responde uma pergunta. Qual banco de dados é melhor, um relacional ou não relacional? É aquela resposta típica do depende. Tecnicamente dizendo, num cenário tradicional, aonde que o usuário, digamos assim, aquele sistema ele vai priorizar organização, dados por um longo período, tá? Relacionamento de dados para que lá futuramente, daqui a algumas décadas, por exemplo, eu consiga criar relatórios históricos com aquelas relações daqueles dados e que aqueles dados daqui a 10 anos sejam adicionados da mesma forma, no mesmo padrão dos dados que foram colocados há 10 anos atrás. Então, esse cenário tradicional é mais específico para banco de dados relacionais. Então, eles são mais recomendados, digamos assim, são melhores, né? Nesse contexto, nesse cenário, que é o cenário tradicional, onde a gente primeiro organiza a base de dados, depois a gente trata em armazenar e gerenciar esses dados. Então, o foco é a organização da base de dados. Quando o cenário é outro, que é aqui, por exemplo, o sistema da venda de ingressos, que é onde a gente precisa ter uma base de dados que seja rápida, que seja simples, que não precisa ser padronizada, a organização não é o foco. Como eu disse, o foco é aquela analogia da caixa, onde a gente vai colocando dados dentro e vai solicitando dados, e a nossa base de dados faz isso com excelência e com eficácia, ou seja, ela faz com desempenho e com bastante simplicidade. Esse é o cenário de Big Data, onde o banco de dados NoSQL é melhor, no caso, é mais específico, mais recomendado para ser utilizado. Então, é um cenário onde a gente primeiro armazena os dados e aí depois, posteriormente, alguém vai lá e faz a organização dos mesmos. Tá bem? Existem vários exemplos de bancos de dados do tipo NoSQL. Eu trouxe dois aqui para você que você provavelmente vai ouvir falar deles. O MongoDB por ser o principal deles, mas o CassandraDB que a gente usa muito em cenários de Big Data. Então, se você vai trabalhar com cluster e organização de cluster, com arquiteturas de Big Data, trabalhando os conceitos de DevOps, ali com Apache Hadoop, Spark, HDFS, o Cassandra, ele sempre vem por padrão acoplado, digamos assim, a essas infraestruturas. Você até pode trocar, né, a base, mas geralmente é o Cassandra o padrão neles, e o MongoDB que a gente vai trabalhando aqui na prática. Então, existem vários tipos de NoSQL, tá? Eu separei aqui o cache chave valor, daí tem os exemplos ali. A gente tem, né, o key value, né, armazenamento chave valor com posteriormente consistente, tem o ordenado que trabalha mais com ordenação, servidor de base de dados que é o Redis, que a gente também acaba vendo bastante no cenário prático. Tem também armazenamento em tuplas, que tem enfim, que ele é tratado por tuplas, bancos de dados de objetos, que trabalham mais com o conceito de objetos. O que a gente vai ver aqui ao longo do nosso encontro, que é armazenamento de documents, que eu já vou fazer uma analogia bem bacana para a gente ver como é que funciona nesse contexto. O MongoDB é um exemplo deles. E aí, armazenamento de coluna ampla, que a gente tem bases de dados bem grandes aqui. O Cassandra é um grande exemplo deles, certo? Então, como funciona a estrutura de um banco de dados NoSQL quando a gente compara com um banco de dados relacional? Eu tentei trazer uma forma mais padronizada possível para que a gente possa fazer uma comparação lado a lado. Então, tratando-se de um banco de dados relacional, MySQL, tá? E tratando-se de um banco de dados NoSQL, não relacional, nosso caso aqui o MongoDB, no MySQL, banco de dados, o database, é tratado também como database em bancos de dados NoSQL. Enquanto a gente tem o conceito de tables, né, porque um banco de dados ele possui várias tables em modelos relacionais, essas tables se relacionam, né? Aqui a gente tem as collections. É quase como que se fosse uma table, só que qual que é a diferença entre uma collection e uma table?
A collection ela não tem aqueles dados amarrados, né? Porque todas as tables elas têm aqueles dados, nome, sobrenome, idade. Aqui você pode ter numa collection algumas coisas, numa table, né? Numa collection outras. Collection seria mais um conceito, se a gente fosse fazer uma analogia, mais o conceito de pasta. É como que se fosse uma pasta, aonde que a gente bota o quê? Documentos dentro. Ou seja, uma pasta é composta por um ou vários ou nenhum documents. Enquanto a table possui as suas linhas, né, as rows. Dentro desses documentos, o que geralmente tem na folha de documento? Campos, tá? Tipo nome, o valor do nome, sobrenome, valor do sobrenome, assinatura, a assinatura de fato assinada, que seria o valor do campo assinatura. Então a gente tem campos, que são os fields, e valores, os values. Aqui, como no banco de dados relacional, que a gente tem as colunas e seus respectivos valores, column e value. Aí no caso de index, os índices são tratados de maneira similar, aqui pelo menos nomeados de maneira similar, em bancos de dados NoSQL e também relacional. No MongoDB, os dados são do tipo BSON, que é como se fosse um JSON, praticamente a sintaxe é a mesma. Tá? Se você conhece JSON, vai ficar bastante simples aí da gente gerenciar com o MongoDB. Todo document possui um field ID, certo? Ele é gerado automaticamente, que serve como uma chave primária. A gente vê o conceito de chave primária lá em banco de dados relacional, ou seja, seria a identificação única, seria o CPF do nosso dado. Então aqui a gente diz, se alguém te disser o banco de dados NoSQL, não relacional, ele não tem organização, tá errado. Ele não é focado em organização, mas os dados são organizados e você pode fazer relação entre outros dados, certo? Mas não é o foco, claro, mas você tem a possibilidade de organizar, sim, de uma maneira mínima, mas sim tem essa possibilidade, certo? Então esse ID serve para relacionar algum determinado dado, cada dado tem o seu, é gerado automaticamente pelo Mongo, a gente não precisa se preocupar diferente dos bancos de dados relacionais, né? A gente não precisa no Mongo ou em qualquer banco de dados NoSQL, pelo menos falando de Mongo, não é necessário dizer que a gente quer um ID, ele gera automaticamente, gera o ID único automaticamente para cada document, no caso, né? Para cada campo ali campo não, para cada dado, digamos assim, que eu vou inserir dentro daquela caixinha, né? Tratando da analogia. Cada document tem um field com value, possuindo um tipo específico. A gente já vai ver os tipos que a gente geralmente tem. MongoDB Community e o MongoDB Compass Community, tá? São ferramentas que o MongoDB disponibiliza. Tem várias. Você pode utilizar o MongoDB em cloud, na nuvem, digamos assim, em extensões para editores de texto como VS Code, enfim, IDEs. Você pode trabalhar com web services como Amazon, AWS, Azure, Google Cloud Platform. Tem vários tipos, tá? Que aí você pode relacionar com o MongoDB. Então, ferramentas existem várias. A gente vai utilizar a padrão, a bem baixo nível mesmo, que é no shell, que é, né, no terminal, tá? Que é geralmente é o cenário de servidores que a gente tem, que é o Mongo, ou como a gente vai utilizar aqui, que é um aprimoramento do Mongo, que é o Mongo SH, o Mongo Shell. A gente também tem o Mongo Compass Community, tá? Ambos são gratuitos e ambos são utilizados pelas comunidades. O MongoDB Compass seria o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, aqui com interface gráfica. Então seria aquele programinha onde a gente consegue trabalhar com o MongoDB com interface gráfica, mas o funcionamento é praticamente o mesmo do Mongo Shell que a gente vai utilizar aqui, que é utilizado em todos os cenários do Mongo Shell. Para a gente fazer uma estrutura, uma analogia de como funciona a estrutura de um banco de dados no SQL, orientado a documents, nesse caso, o MongoDB como exemplo claro, a gente tem a collection, tá? Eu sempre levo essa analogia para mim. A gente tem uma collection como sendo uma pasta, na nossa base de dados é como se fosse um arquivo, tá? Uma gaveta que a gente abre. Seriam várias pastas. Essas pastas, diferentes das tables, lá do banco de dados relacional, elas não são padrões, tá? Você pode ter uma, pode ter várias. Uma pasta vai ter uma coisa, outra vai ter milhares.
É tudo bem, não é desorganizado, mas é tudo bem despadronizado. O padrão não é uma obrigatoriedade nesse caso, tá? Nem foco é. Então você tem ali uma ou mais collections, ou nenhuma, você pode criar quantas você quiser, que são pastas. Dentro dessas pastas você tem documents, que são os dados em si, né? Cada document tem um campo seguido de um valor, certo? E esses documents, eles também não precisam ser amarrados. Por exemplo, se o document 1 possui os campos de valores nome, sobrenome, idade, no document 2 você pode ter uma imagem, tá? No document 3 você pode ter um arquivo ISO e colocar tudo dentro da mesma collection. Por quê? Porque o foco do NoSQL é o que? Colocar os dados. A gente vai colocar e vai solicitar esses dados, vai gerenciar esses dados com velocidade e simplicidade. Não importa padrão nesse caso, não é foco, tá? Tem como padronizar? Sim, se você quiser, é possível, mas que não é o foco nesse caso. A instalação do MongoDB no Debian, eu aqui coloquei o MongoDB 5.0 no Debian Buster, certo? Pode ser que aí você, no dia que assista o vídeo, se estiver utilizando o Debian, pode ser que exista uma versão posterior em ambos os casos, o que é bem interessante. Sempre instale a última versão estável de suas ferramentas. Primeira coisa, nesse caso aqui, que é um caso bem simples a gente instalar o MongoDB, a gente vai instalar os pré-requisitos GNU-PG e o wget. Para a gente fazer o que? Adicionar a chave com o wget, certo? A gente vai acessar esse cara aqui, e aí a gente vai ver server 5.0.esc é o que a gente está utilizando até então. Eu estou utilizando um Debian aqui, eu vou te mostrar, eu estou utilizando o XFCE, e eu vou tentar acessar essa paginazinha web só para eu te mostrar, que aqui vão mostrar todas as versões do MongoDB até então. A gente vai abrir aqui no Firefox, certo? Você dá uma olhada nesse arquivo, porque esse arquivo ele traz todas as versões. Aí se, por exemplo, no seu caso tem a versão 7.0, você troca aqui para 7.0. Sempre coloque a última versão estável. Nesse meu caso aqui apareceu a versão 6.0, mas o Mongo está trabalhando com a 5.0, sempre .esc no final, tá? É a listinha aqui, você não precisa clicar aqui, é só para a gente conferir qual que é a última versão estável, certo? E aí você faz a sua alteração conforme necessidade, só aqui no número mesmo que vai ser necessário. Aqui a gente vai utilizar o 5.0. Após isso a gente vai adicionar o repositório. Nesse meu caso aqui é o Debian Buster, certo? Se você tiver uma versão mais atualizada do Debian, você usa esse comando aqui, lsb release, que ele vai te mostrar o codinome da sua distro, Bullseye, tá? Eu até tenho Bullseye, eu estou utilizando de uma versão anterior do Debian, que é a Debian Buster, que tem o suporte do MongoDB no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas tenta aí, se sair uma versão mais nova do Mongo com o Debian Bullseye aqui no lugar do Buster, troque. Sempre tente utilizar, como eu disse, a última versão estável, né? Sempre a versão mais atualizada e estável das ferramentas. E aqui também aí, se você tiver o 6, 7.0, 7.5, você troca aqui nos números aqui, certo? Seria mais ou menos isso. Aí você depois só atualiza a lista de repositórios com sudo apt update, instala o Mongo, tá? Sudo apt install mongodb-org, habilita os services, tá? Ative e habilita sudo systemctl, eu estou usando o systemctl, pode ser que você use o systemd, vai depender da sua distro aí. Systemctl geralmente é o padrão. Inicie o serviço start mongod, que é o Mongo Service, né? Mongod. E aqui eu já concatenei dois comandos num só, tá? Eu estou também fazendo outro comando sudo systemctl enable para a gente deixar habilitado o criando o link simbólico do serviço de MongoD. Sempre que eu colocar Mongo, ou nesse caso aqui que a gente vai utilizar MongoSH, testa aí, vê se o MongoSH funciona. Se funcionar, vamos utilizar ele, que é uma versão um pouquinho mais aprimorada do Mongo, se não utiliza o Mongo, tá? Qual que é a diferença? O MongoSH usa alguns negritos a mais, alguma coloração, alguns aprimoramentos pequenos, mas é questão de detalhes mesmo, tá? E aí, visualmente, só para a gente ter uma diferença de exemplo entre o MongoDB e o SQL, para a gente saber como é que funcionam, né, os dados nesse caso,
Enquanto o SQL, naquele banco de dados relacional tradicional, a gente tem as tables com seus fields, né, com as suas columns e as suas linhas, né, os seus values, as suas tuplas, seus dados, e essas tables são relacionadas, e a gente pega, né, solicita dados, faz uma query lá para solicitar determinados dados da nossa base de dados, a gente faz aquele típico select. Aqui no banco de dados NoSQL, levando em conta orientado a documents, no MongoDB, a gente tem um JSON, tá? Que isso aqui seria um documento, um document. O document tem os campos, que são os fields, seguido dos values, tá? Então, field, dois pontos, value, vários deles. Existem vários tipos. Aqui a gente tem um tipo inteiro, número inteiro. Aqui é uma string. Aqui é um objeto, objeto com atributos e valores. Atributos e valores que possuem um tipo também, que podem ser também objetos, que podem ser arrays, que são listinhas, como nesse caso aqui, arrays de inteiros. Nada impede que eu coloque uma string aqui no meio, ou um booleano true ou false aqui no meio também, ou eu coloco um objeto aqui. Enfim, é um alinhamento de documentos, tá? Então, tudo é tratado nesse formato aqui. E aí, para fazer aquele select, né, para a gente procurar dados, a gente faz esse comando db.nome da collection, nome da nossa pasta, né? .find, e aí você coloca alguma cláusula where, digamos assim, ali dentro, né? Ou se não, você faz só o ponto .find, que aí a gente faz um select from tudo, né? All from nome da table, no caso ali o nome da collection, certo? Bem tranquilo com relação a isso. Então, a collection, aqui eu coloquei a collection como sendo o comando, tá? Não é necessariamente comando, mas a collection seria o users aqui, a pasta, uma pasta com o nome users, e dentro dessa pasta com o nome users, a gente está inserindo o quê? Um documento, tá? Que é isso aqui. Cada document tem um ou vários, ou nenhum, campo seguido de valor, tá? Field e um value. Tá? Então aqui a gente tem e vários tipos de valores. Aqui a gente também tem alguns exemplos que eu acabei colocando a mais. Tá? Esse ID aqui, Object ID, é gerado automaticamente pelo MongoDB. Então você pode ver aqui ó, que a gente tem dois dados e eles não são IDs iguais. Ó. Aqui termina o A com 0 e o A com 1. Então cada ID ele é único para cada pessoa, para cada document. Tá? É como se fosse um CPF para uma pessoa. Tipos de dados que a gente pode encontrar no Bison, a mesma coisa que no JSON. A gente tem o ID, que acaba sendo o Object ID, um dado específico do MongoDB, então a gente não precisa se preocupar com isso. String, que é seguida entre aspas duplas. Caractere, entre aspas simples, geralmente é um caractere só, né? Porque é caractere, não é caracteres. Caracteres são strings. Dado inteiro, né, um valor inteiro. Dado real, que é seguido por um ponto, né, 54.2, é um valor numérico real, um float, né, um double, enfim, é um valor real. E aí você tem um dado de booleano, true ou false, nesse formato. Você tem dados de array, ou seja, de listas, que você tem aqui, né, seguido entre colchetes. Você tem um ou vários dados nessa lista. Você tem de objetos também, como eu te mostrei lá na frente, né? Enfim, eu tinha te mostrado aqui também, né? Nesse caso aqui, que a gente está expondo um objeto. Vários tipos de dados nesse formato. Mas essa estrutura aqui não se prenda à complexidade. Entenda isso como uma simplicidade de estrutura, tá? Porque ela vem para simplificar. E aí a gente tem os comandos para gerenciar de uma forma bem ampla, né? Bem panorâmica o nosso Mongo. Para a gente iniciar o nosso MongoDB, o serviço de MongoDB, Start MongoDB, a gente vê o status. Eu posso até colocar aqui, ó, sudo system. Estou usando o systemctl, você pode usar também o systemd, se a sua distro tiver um ou outro, tá? Status MongoDB. E aí você vai ver, vou colocar só aqui a minha senha, porque é a primeira vez que estou acessando. Você vai ver aqui que o active, ele está running, tá? Ele está ativo e está rodando, está em running. Eu dou um Ctrl C para mim sair desse carinha aqui, e aí você vai ver que está tudo funcionando. Se tiver stopped ou enfim algum outro status, utilize aí o start ou enable. Tá? Se você quiser parar, stop. Se você quiser reiniciar, restart. E aí como é que a gente acessa o MongoDB? Mongo, ou melhor ainda, se a sua distro possui Mongo SH.
depois da instalação que a gente viu, né, anteriormente. E aí iniciou, tá? O Mongo ele vai ter não vai ter cores aqui, o Mongo SH já traz algumas cores, no fundo branco tá meio complicado, tá? Vou dar um Ctrl L para dar uma limpada, ou um Clear, né? Nesse caso Ctrl L para dar uma limpada. Inclusive eu tô aqui numa collection chamada teste, mas eu posso ver as bases de dados utilizando o comando showdbs. Então por padrão ele nos traz aqui esses DBs, esses bancos, esses databases, né? Esses bancos de dados padrões do MongoDB. Enfim, mas a gente vai criar os nossos já daqui a pouquinho. ShowDBs mostra os bancos de dados existentes. Use nome DB, por exemplo, use local, ou use config, eu vou utilizar a base de dados config, switch to config. Então, ali eu posso fazer o show collections, para a gente ver as pastas dessa base de dados. Como é uma base de dados, nesse caso ali, mais para questão de configurações, de motor, digamos assim, do MongoDB, claro que vai aparecer algumas coisas de sistema e coisas do tipo, tá? Exit ou Ctrl D, a gente sai, né, do serviço de Mongo SH, vou entrar nele de novo, certo? db.getUsers, seguido de, né, que é uma funçãozinha, né, seguido dos parênteses, eu vou ver quantos usuários cadastrados para o MongoDB eu tenho. No caso, nenhum, tá? Tá aqui aberto. Nenhum. A gente vai criar o nosso agora. Então, com db.create, vamos junto lá, create user, certo? A gente vai criar um usuário, tá? Chaves, certo? Porque é um JSON também. E aí, user, a gente vai colocar o nosso nome lá. É uma string, aspas duplas. Como é que é o nosso nome? Vou colocar o Ubsocial, tá? Vou referenciar como Ubsocial. PWD, que é o password, né? Que é a senha. Qual que é a senha? UB. Vou colocar essa senha aqui, tá? Custom. Ali você pode colocar o que você quiser, contanto que você lembre depois, tá? Do nome do usuário e da senha. Custom Data, se tiver algum banco de dados cadastrado, tá? DB, por exemplo, enfim. A gente vai fazer alguma coisa. DB, sei lá, teste, alguma coisa do tipo. Vamos ver se ele vai aceitar, se ele vai criar. E aqui a gente coloca as rules, tá? Regras. E aí é uma listinha de regras que a gente vai colocar aqui dentro de um JSON, de um bzon no caso, né? Que é bzon. Qual que é a regra? A gente vai poder ler, read, e escrever, write. A gente vai ter a regra da leitura escrita. Em que banco de dados? No banco de dados teste, que a gente referenciou. Vou dar um enter. Claro, ele não achou ali a questão das rules ali no caso, tá? Role, aliás, role, eu coloquei com S, tá? Enfim, vamos primeiro criar uma base de dados, certo? Daí depois a gente usa o db.auth de Authenticator para a gente colocar o nome do usuário seguido da senha e autenticar. Ele vai dar 1 para autenticado e vai responder como 0 se você errou a senha ou o usuário e foi barrado, não conseguiu entrar. Drop user, tá? db.dropUser seguido do nome do usuário, você deleta aquele usuário que cadastrou, certo? Vamos criar uma base de dados aqui. Ele se cria automaticamente, tá? Eu vou fazer aqui use teste, certo? Quando eu boto use teste, ele automaticamente, DBs, vamos colocar show DBs, ele automaticamente cria a base de dados teste, tá? Ao criar a collection. Depois a gente faz a questão de criação de usuários. Não tem... você precisa criar um usuário para utilizar o Mongo da maneira correta, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai utilizando dessa maneira. E aí os nossos comandos eu sempre faço uma comparação com o que a gente já vinha vendo no tradicional, tá? A gente tem o comando de MongoDB similar ao comando do MySQL antigamente. Como é que a gente cria um banco de dados no MySQL? Create Database, nome do banco de dados. Aqui a gente simplesmente, como eu coloquei, a gente faz um use, nome do banco de dados, que automaticamente nesse use ele vai criar automaticamente esse banco de dados onde que a gente vai criar a collection. Como é que a gente cria uma table no banco de dados relacional? Create table, nome da table seguido dos campos, né? Aqui eu coloquei até uma chave primária referenciada e tal. E coloquei também alguns dados, tá bem? Nesse caso,
o mesmo comando passando para MongoDB. Só que não se prenda ao conceito de table do SQL, tá? Do banco de dados relacional, que é aquele Excel amarrado. Aqui a gente simplesmente vai criar uma collection, vai criar uma pasta, certo? Então a pasta ela não tem aquelas coisas de, digamos assim, de campos e tal. Ela é simplesmente uma pasta, até porque aqui a gente tem dois comandos. O primeiro deles é db.createCollectionPeople, ou seja, a gente vai criar uma pasta chamada people. E aí depois a gente insere dados nessa pasta. E não quer dizer que esses dados todos tenham que ter user ID e age status. Não, você pode ter user ID em um dado, no outro dado você pode ter simplesmente só age, no outro dado você pode ter uma URL de uma imagem, URL seguido do valor dela, sabe? Então o padrão não cabe a nós aqui. Você precisa abrir a sua mente com relação a isso. Esqueça agora a questão de bancos de dados relacional e vamos simplesmente colocando dados lá no nosso banco de dados NoSQL. Já fomos lá para o use test, então vamos lá, ó, db.create, o que? Collection, né? Collection. Qual que é o nome da collection? Vamos criar uma collection chamada agenda. Pasta de agenda, pode ser? Ponto, ó, ok, 1, ou seja, foi criado feedback. Se desse 0 ali, ia ter dado algum problema na nossa collection. db. Qual que é o nome do collection? Agenda, né? Ponto insert one. Por quê? A gente tem um insert many também. Many quando a gente quer inserir mais de um dado. Insert one quando a gente quer inserir um dado só. Que dado a gente vai querer inserir nesse caso? Chaves, porque é do tipo JSON, né? No formato JSON. A gente vai colocar o que a gente quiser aqui. Vamos colocar um field chamado nome e um value chamado ubsocial, certo? E do outro lado, o que mais? Um banco. Vamos colocar o nome banco e vamos colocar aqui, ó, MongoDB, certo? Dou Enter, legal, já vai ter criado aí. Já inserimos, inclusive, o nosso primeiro dado na nossa collection. A gente já jogou ali o nosso primeiro dado dentro dessa nossa caixinha, ou a gente já colocou esse nosso primeiro documento dentro dessa nossa pasta. Então, tecnicamente falando, já criamos um document dentro de uma collection. Como é que eu faço para ver quais são os documents quais são os dados que estão dentro dessa pasta? db.nome da pasta, db agenda.find. Seria a mesma coisa que aquele select asterisco from agenda, tá? Então eu vou ver dessa forma. Eu posso ver da forma .pretty, tá? Geralmente é nesse formato com função, pode ser sem função. Vou colocar com função. Aqui a gente pode colocar sem função nesse caso, tá? Ele vai mostrar aqui com alguns detalhes a mais. Não é necessário, né? Vamos colocar desse formato. Que aí a gente vai ver, ó. Só tem um dado por enquanto, ó. Só tem um document. Ou seja, ele gerou um object ID automaticamente, um CPF, né? Para esse nosso dado, para esse nosso document. E aqui estão os values, os seus fields, né? Os seus campos seguidos dos seus values. Nome, ubsocial, banco, MongoDB. Nada nos impede de criar, né, novamente, vamos lá, ó, dando as setas direcionais para cima eu volto no histórico. Vou criar mais um dado bem diferente, eu vou colocar aqui ó, sei lá, uma idade, só assim, vou colocar 18.3, uma idade até nesse formato. Vou inserir, vou fazer um find novamente, .pretty, pode ser também só .find, tá? Vai dar elas por elas. Nesse caso aqui ele já dá organizado, simplesmente no Mongo, a gente está no Mongo SH, né? No Mongo, se eu fizesse .find, sem o pretty no fim, ele daria tudo numa linha só, né? Tudo numa linha só. Seria uma zoeira aquela a visualização dos dados. Aí eu teria que colocar .pretty, geralmente nesse formato, com os parênteses no fim, para tratar os dados nesse formato específico. Então agora nós já temos dois dados, certo? Aqui, ó, dois dados. Vou dar um Ctrl L e vou dar de novo o dado ajeitado, né? Bem ajeitadinho, nesse formato aqui. De novo, aqui, pronto. Dois dados, tá?
E nenhum deles segue um padrão. No primeiro, ó, a gente tem dois Object ID, ó. Esse termina com 67, esse termina com 66. Então, são dois IDs bem diferentes, né? Cada um possui seu único ID. Aqui a gente tem nome banco com seus respectivos valores e aqui a gente simplesmente tem o segundo dado, o segundo documents com uma idade que é um outro tipo de valor, é um número real, um número float, certo? Para a criação de collections e documents, como a gente fez, é isso aí, é simplesmente isso. Para alteração, no comando alter, né, quando a gente quer alterar a estrutura, vamos tentar se desprender um pouco também do banco de dados relacional. Quando a gente usava o alter table, que aí a gente alterava a estrutura de uma tabela, automaticamente a gente alteraria a estrutura para todos os dados dentro dela, né? Então aqui a gente também pode fazer essa alteração, certo? Utilizando ali, por exemplo, ó, update table people, na tabela people, a gente vai acrescentar uma coluna chamada join date, que é do formato datetime. O mesmo a gente pode fazer no banco de dados não relacional, no MongoDB nesse caso, db.nome da collection, no caso é people, update pode ser one ou many, tá? Então a gente aqui utiliza update many, aqui a gente deixa em branco nesse caso, né? Porque a gente não vai fazer nenhuma alteração de valor, a gente vai fazer alteração mesmo na estrutura. A gente usa a variável set, tá? Dentro do segundo par de chaves, a variável set, seguida de dois pontos, nome da coluna que a gente quer adicionar, tá? Então a gente pode até fazer nesse caso aqui, ó, db.agenda, certo? Ponto update, eu posso dar um tab aqui que ele vai autocompletar para mim. Beleza, vamos lá. Primeiro conjunto de chaves, segundo conjunto de chaves. A gente vai colocar um set, variável, join. No caso aqui, nascimento, vamos colocar o nome desse field, certo? Ele vai ser um new date, certo? Só a gente colocar nesse formato aqui. E aí a gente vai ter lá o db.find. Ele vai dizer, você tem um new date ali, ó, nascimento, iso date, sabe? Certo? Então a gente acabou acrescentando para todos os nossos documents. Você pode fazer update one. O que o update one vai fazer? Tá? Diferente do update main. Isso vale para todos. O one, ele vai simplesmente trabalhar no primeiro registro que ele encontrar. Nesse caso aqui, ele vai fazer um update, no caso um alter nesse caso, né? A gente vai fazer uma alteração na estrutura do primeiro que a gente encontrar. No caso do primeiro document que a gente está trabalhando nesse caso, certo? O update many vai fazer em todos. Insert one, ele vai inserir uma vez, tá? Insert many, várias vezes, né? Então, quantas vezes eu solicitar. Delete one, ele vai deletar o primeiro dado que ele encontrar, o primeiro document, nesse caso, que ele encontrar. Delete many, ele vai deletar todos que estiverem em determinadas condições que a gente dá, ou todos mesmo, tá? Daquela collection. É isso aí, certo? Essa é a diferença entre um e outro. Drop column, a gente usa a variável unset, se aqui a gente tirou a set, aqui é a unset, tá? A gente vai tirar o join date, que é o nome da coluna, né? O nome do nosso campo, e simplesmente vai trocar por nada, né? Uma string vazia. Vazia não, né? Mas sem caracteres. Para criar índices, create index, nome do índice, na tabela pessoas, referenciando com user ID. Então, aqui a gente vai fazer na collection pessoa, create index, qual que é o user index? ID, na verdade 1, né? A gente vai referenciar com user ID, 1, nesse caso, tá? Seria aquele ID, pode ser até aquele ID gerado automaticamente também, tá? Nesse caso aqui, se a gente for utilizar age 10, que é a idade em decrescente no final, a gente só coloca ali vírgula age ou idade, o nome do campo, né? Menos 1, que a gente está dizendo do último ao primeiro, no caso no vice-versa, né? Aqui eu acessaria o último valor. Aqui, acessando o último valor, a gente acessa pelo menos 1, certo? Drop table, né? Quando a gente quer apagar uma collection, nesse nosso caso, como é que a gente faz? db.nome da collection.drop, certo? Vou dar aqui um show collections,
tem agenda. Vou criar uma use agenda 2 show collections. Aliás, eu fiz uma coisa diferente, tá? Eu não criei a collection, eu criei um novo banco de dados. Use agenda, vamos de novo. Use agenda show collections db.createCollection collection, dou um tab aqui para autocompletar. Nome da collection, agora sim, agenda 2 show collection, ele vai estar na agenda 2. Bom, vamos fazer nesse caso aqui, drop.agenda 2, vamos fazer aqui, db.agenda 2, pronto, drop, certo? Vou mostrar as collections aqui, tá fora do nosso padrão, ok? Tá fora do nosso caso aqui, certo? Vamos dar uma voltadinha aqui nos nossos vamos lá no use test, fazer show collections. Agora a gente está de novo no nosso banco de dados teste com a collection, com a pastinha agenda dentro dele, certo? Drop database test, tá? A gente pode setar a base de dados, tá? Eu vou pro use test, nome do nosso banco de dados, e eu faço drop database. Eu criei um database, né? Vamos ver aqui, ó, show DBs, chamado, é que a gente tá, né? Um teste. Se eu fazer use agenda x e eu fazer db.drop database, eu vou apagar, tá? Show DBs. Eu vou apagar o agenda x, tá? Drop it, tá apagado. E se eu for lá no use test, switch para teste, show DBs, ele não vai mostrar mais o nosso... Ele não mostrou, né? Porque eu já tinha aqui, eu tava nele e agora eu passei pro teste, né? Eu já tinha apagado ali no caso, certo? Mas é nesse formato, db.drop database, ele vai apagar o banco de dados atual em que a gente estiver. Insert, como é que a gente insere dados dentro de collections, tá? A gente usava o insert into para inserir dados dentro de tables, tá? Então, insert into, nome da table, que dados a gente quer adicionar nessa table, que dados dessa table a gente vai querer lá, né, nesse Excel, que dados a gente vai querer preencher. User ID, age e status. E aí eu coloco os valores, certo? É o caso tradicional. Para a gente inserir, db.nome da collection, agenda, né? Ponto insert, quero inserir um valor só ou quero inserir vários, tá? Many para vários, one para um valor só. E aí eu preciso colocar os dados em JSON, certo? Como a gente fez, tá? Vamos colocar mais um dado aqui, ó. A variável x vai valer 1, o true, vamos colocar um dado diferente. E a variável lista de BDs vai ser uma listinha com vários tipos de valores. Vamos colocar aqui o que a gente puder. 3.6, aí vai ter um objeto aqui que vai ter nome, Oracle, tipo, relacional, SQL, tá? Então é um objeto. E aí a gente vai ter uma lista também. Vamos colocar aqui um outro, PG, Postgres, né? Enfim, eu vou colocar uma SQL aqui e vamos fechar essa lista e vamos colocar o que mais? Ah, tá, vamos colocar uma lista dentro da lista, né? Pra gente colocar mais coisa. PG admin, que aí é o post, olha, isso aqui vamos colocar, né, uma string, um número 1, e aí é um Postgres SQL, enfim. Aí tem mais um objeto aqui, que daí é o valor 12 e o nome Ubsocial. Vamos inserir? Beleza. Olha que loucura, a gente colocou muitos tipos de dados ali nesse insert, tá? Eu poderia colocar só uma coisinha ali, mas eu pensei em fazer mais coisas para a gente ver. db. Nome da collection, que é a agenda, né? Ponto .find, para a gente mostrar tudo. E aí tá bonito da gente ver, né? Eu vou dar aqui, vamos ver. Vou deixar nesse formato, tá? db agenda.find. Então, nosso primeiro dado, nosso segundo dado que foi bem pequenininho e o nosso terceiro dado que tem vários tipos de dados dentro desse document.
O primeiro deles é um ID, o segundo é um booleano, no caso ele é true, poderia ser false também. E aí a gente tem uma lista, né, que é um array. Dentro desse array a gente tem inteiro, número inteiro, tem um booleano false, um número real 3.6, tem um objeto com atributos e valores, né? Então nome, Oracle, tipo. Aqui eu poderia ter outros tipos de dados, eu poderia ter um objeto dentro de um objeto, uma lista dentro desse objeto, tá? A gente tem aqui uma string, a gente tem uma outra lista dentro dessa lista, né? Tem uma sublista, digamos assim, com outros tipos de dados, inclusive um objeto dentro dela. Então é bem grande, né? Se a gente colocar o ponto pretty, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai mostrar nesse mesmo formato, é o padrão do Mongo Shell. Mas a gente pode ver ali, possibilitar que existem vários tipos. E a gente pode fazer pelo insert many, tá? Que aí é o seguinte, a gente vai fazer insert one, eu vou fazer de uma forma mais simples, né? Agenda.insert, o que? Many, tá? Então, no primeiro JSON, porque vamos inserir dois dados, tá? Então vão ser dois pares de chaves separados por vírgula. Pode ser quantos você quiser, tá? Separados sempre por vírgula. O primeiro vai ter um teste, que é o 1, e o segundo vai ter um RE, né? Que é, sei lá, alguma coisa do tipo resposta e alguma outra dado que é curso. Outro. Vamos referenciar aqui, ok? Vamos saber o que apareceu aqui. DB, agenda, insert, many. Enfim, ele vai ser separado por esses atributos. Eu devo ter colocado alguma coisinha diferente ali. Mas é nesse formato mesmo, tá? Eu não vou atrapalhar aqui a nossa aula, mas é nesse formato aqui. É o insert many. Ele tem um exemplo aqui, tá? Depois você pode pegar esses dados no link que eu vou te passar. E aí a gente tem o select. Vou dar um Ctrl L aqui. A gente pode referenciar aqui, por exemplo, eu referenciei 2, né? Então vai ter, teria uma referenciação um pouquinho diferente ali. DB, ponto, nome da collection, tá? Agenda. Ctrl L, ponto find. E aí eu coloco o find para fazer um select all, né? Um select asterisco from. Posso fazer nesse formato, ou ponto pretty, que ele vai mostrar em formato JSON. Ou também posso colocar alguma cláusula. Por exemplo, eu quero mostrar simplesmente o ID e o nome, tá? Então, como é que eu faço? Aonde que eu quero mostrar o ID 1, que seria true, tá? Seria para visível, digamos assim. E nome. Aí eu mostraria, tá? Nome 1, uma coisa do tipo. User ID, né? No caso, eu posso simplesmente colocar aqui por nome, algo do tipo. Certo? Aonde que eu quero mostrar? Sim, eu posso mostrar desse formato aqui também, ó, que aí eu vou visualmente mostrar, certo? Aqui eu tô qual que é a diferença entre um e outro? No primeiro parâmetro vão ser os parâmetros setados, digamos assim, os parâmetros que estarão ativos, e no segundo os que estarão visíveis, certo? Se eu não informar nada, aqui eu quero dizer que todos podem ser ativados, tá? E aí eu estou setando, eu quero mostrar o nome, tá? Como um documento só possui o field, o campo nome, então eu estou só mostrando desse cara aí, né? Por padrão ele acaba mostrando o Object ID. Eu posso colocar aqui, ó, né? ID, perdão, aqui, ó, ID 0, tá? Que daí ele não vai mostrar nada no caso. Eu posso visivelmente dizer que eu não quero o ID. Aliás, eu vou te mostrar depois com mais detalhes, tá? É aqui no find, nas cláusulas, vamos por partes. Tá, tranquilo com relação a isso, eu posso colocar a cláusula where, vamos lá, ó, db. Nome da collection, agenda, ponto find, né? Eu quero mostrar ali, ó, nome, onde nome é igual a, que aí eu coloco na cláusula aqui, né? Nome é igual a ubi_social, né? Que a gente colocou, algo do tipo. E aí eu posso dizer o que eu quero mostrar, ou, enfim, o nome 1.
Deixa eu só ver o que a gente tinha colocado nesse princípio aqui. Ah, sim, eu esqueci do nosso cara aqui, ó. Aqui. Coloquei esse formato, certo? Então, onde nome é igual ao Social. Claro, vai ter só um nome, né, nesse caso. Mas aí eu vou mostrar o nome onde nome vai ser o Social. Aqui ele deu eu porque eu esqueci de fechar o par de chaves desse nosso primeiro valor, certo? Para cláusulas é nesse formato, eu posso especificar com um end, simplesmente colocando uma vírgula, tá? Então, se eu quero onde nome é igual a 1, deixa eu colocar o valor certinho. Find, vamos só colocar aqui, ó. Certo? Nome é igual a e idade é igual a 0, no caso. Ele não vai mostrar nada porque eu não tenho essa condição, mas seria a mesma coisa que select nome, certo? From agenda, né? No nosso caso da collection agenda, onde o nome é igual ao social word, né? Nome igual ao social and, né? E idade é igual a 0, certo? É igual a o valor 0. Então seria nesse formato. Se eu quero mostrar onde idade é diferente de 0, como é que eu faço? Eu coloco a variável NE, tá? Ó, onde status, onde idade, aí eu referencio nesse formato, é diferente de 0. Então, ali vai me mostrar porque eu não tenho na verdade idade ali, né? Então é diferente de 0, ele vai acabar me mostrando esse primeiro dado. É a variável NE que define o diferente, certo? Vale lembrar que daí eu preciso colocar esse conjunto de valores, tá? Eu preciso referenciar isso dentro de um par de chaves, essa condição, né? Nesse mesmo formato aqui. Seguindo dos selects, qual que é a diferença entre o end e o or, né? O end, as duas condições vão ter que ser verdadeiras. Então, estou querendo procurar dados na tabela pessoas, aonde que o status é A e também a idade é 50. Tá? O or, uma delas só vale para ele mostrar nesse caso. Então, estou querendo mostrar dados da tabela pessoa, onde o status é ou A, né? Ou o status é A ou a idade é 50, tanto faz. Tendo um deles vai mostrar, tá? Então eu mostro, por exemplo, nesse caso aqui, vamos fazer lá, ó. Vou fazer do começo, db agenda.find, certo? Aí a gente coloca lá dentro o par de chaves. Dá para trabalhar com espaço aqui, eu vou colocar a variável ou, certo? E aí aqui dentro eu coloco as nossas condições, que seriam as seguintes. O nome é Ubisocial, ou a segunda condição, idade é 1, nesse caso, tá? Vou colocar a idade 1, certo? Então eu coloquei duas, eu posso colocar mais opções, mas eu só acabei colocando duas ali para manter a simplicidade do código. Select, né, a gente vai procurar na collection agenda onde os valores, onde ou o nome é Ubisocial ou a idade é 1. Se tem algum deles, ele vai ter que mostrar. Beleza, aqui ó, mostrou o Ubisocial, tá? Se eu dissesse, vamos colocar aqui um find sem nada, só pra gente pegar aqui mais um dado. X é true, certo? Vamos colocar aqui, ó, trocar por true, dar um Ctrl L aqui para melhorar. E aí ele vai ter que mostrar dois dados, porque é o seguinte, vai mostrar os dados, os documents da collection agenda, onde ou o nome é Ubisocial, que é esse nosso primeiro caso, ou existe algum X que seja true. Então aqui vale, né, no caso está valendo essa condição, é verdadeira, ele vai mostrar. Como é que eu mostro onde a idade é maior que 25, por exemplo? Eu coloco o nome do parâmetro, dentro dele o GT, que é de maior, tá? Como é que eu posso colocar? Vamos fazer um find aqui, onde, aqui ó, db, ponto, nome da collection, né? Agenda.find, certo? Onde idade,
Aí eu tenho que colocar dentro do grupinho de códigos lá de novo, né? Eu acabei não referenciando aqui o JSON. Onde idade, viu que ele já ficou na coloração, né? É maior do que o quê? Do que ali é 18.2, tá? Eu vou colocar 19. Ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque a idade é 18.2. Se eu colocar 17, ele vai ter que me mostrar, tá? Então, onde a idade é 18, maior que 17, nesse caso ele vai mostrar aqui que é 18.2. E o menor? O menor é LT. Tá? Menor que 17 não, né? Menor que 19. Ele vai mostrar 18.2, certo? GT e LT geralmente é. O LT, ele referencia o abrir, o sinal de abertura, tá? De tag. E o GT sempre referencia o sinal de fechamento de tag. Por isso que a gente acaba usando LT e GT no MongoDB também. Então isso é padrão. Ali eu coloquei duas condições, tá? Onde idade é maior do que 25 e também, então a gente coloca a vírgula, idade é menor ou igual, que aí a gente coloca o E na frente, tá? Maior ou igual, eu poderia colocar GTE. Aqui no caso, menor ou igual, LTE, menor ou igual a 50. Like, né? Selecionar dados da tabela pessoa, onde que user ID possui no meio, né, dos seus termos o BC. Então eu coloco o referencio com barras, certo? Quando ele começa com BC, like começo com BC, né? Tipo BCX, BCZ, tá? Todos os termos que começam com BC, eu coloco barra, acento circunflexo, os termos, seguido de barra novamente, certo? Aí eu referencio no MongoDB documents que user ID, o field user ID, tem valores que começam com os caracteres BC. E aí eu consigo ordenar também, tá? Order by. Selecionar dados da tabela pessoa onde o status é A, ordenado por user ID de uma forma crescente. O ESC aqui ele é opcional, tá? Porque ele faz isso por padrão. Então a gente está ordenando por user ID. Aqui no mesmo caso, a gente vai na collection people, né, na collection pessoas, procurar por dados que tenham status igual a sort. No caso a gente usa o termo sort, ordenado por o quê? Né, a gente coloca dentro das chaves user ID. A gente está setando como 1, por quê? Porque a gente está ativando o ordenamento pelo campo, né, pelo field user ID. É nesse formato, certo? Se eu quero fazer isso em ordem decrescente, menos 1, tá? Que daí eu vou, digamos assim, o menos 1 ele pega de trás para frente, tá? Não é de frente para trás, não é o padrão, é a ordem inversa. Desc, decrescente, menos 1, no caso do MongoDB. Se eu quero fazer um count, db. Ponto, esse é mais simples, né? A gente pode escrever aqui, ponto, nome da collection, ponto, count, vou dar um count documents, pode ser também, né? Aí, ó, coloco, ele vai me mostrar. Eu coloquei simplesmente ponto count, mas nessa versão aqui ele já diz ponto count documents, que aí a gente vai contar quantos documentos tem dentro dessa nossa pasta, né? Dentro dessa nossa collection chamada agenda. Tem 3, tá? Posso mostrar eles aqui, db.agenda, que é o nome da collection, .find. Estão eles aqui, ó. 1, certo? Separados por vírgula. 2, perdão, aqui, 3. Estão os dados aqui, tá? Sejam eles quais forem, o que eles tiverem dentro, tanto faz. Select count, contar, né? Fazer a contagem por um determinado campo. Eu só coloco uma condição dentro do count, tá? User ID, que seria o nome do field, exist true, que a gente tem que colocar a variável onde que existe seja o booleano true. É preciso colocar. Colocando uma cláusula where, tá? db.people.count, aonde que a idade é maior, então GT maior do que 30. Maior ou igual seria como? GTE 30. Maior ou igual a 30. Select distinct para a gente selecionar distinto. Então a gente vai fazer uma agregação. A gente vai fazer db.nome da collection, seria db.agenda, aggregate, a gente vai agregar, né, dados de mesma condição, de mesmo valor de field, colocar como um só, né? Ele vai distinguir. Aqui a gente vai tratar o termo agregar, aggregate. E aí a gente vai colocar
entre colchetes, porque a gente pode colocar mais que um dado, né? Separados por vírgula, né? E aí a gente coloca aqui grupo de chaves para informar a primeira condição, group, que é grupo, e aí a gente coloca ID, a gente está separando pelo campo status, né? Então o nome do status aqui com o cifrão na frente. Tá? Se a gente quer procurar um dado só da nossa collection, né? Na table do banco de dados relacional, select tudo from people limit 1, o limite 2, limite 3, limite 5, enfim, número que eu quero de limite, né? Então aqui eu faço db ponto, né? db.agenda.find o que? One. Que aí eu mostro só um, pode ser nesse formato aqui, né? que é o que vai mostrar, né? Porque é uma função. Então, db.findOne, a gente só vai mostrar um. Find many, vamos ver se tem aqui. Ah, não, ele acaba valendo como find, certo? Ok, posso colocar limit e posso colocar o Skype também para passar de 10 em 10, tá? A cada, tipo assim, eu pego um, daí ali o décimo primeiro, o limite 5 valores, e cada valor desses a gente vai pular de 10 em 10, tá? O 1, o 11, o 22, o 33, a gente faz nesse formato no banco de dados relacional. Select tudo from, todos os dados da tabela pessoa, limite 5, pulando de 10 em 10. Explain, a gente até mistura ali com outro select que eu fiz embaixo, tá? Mas esqueçam isso, vamos fazer até o Skype 10. Então, a gente pega o db, ponto, nome da collection, ponto find, 5 dados pulando de 10 em 10, né? Ponto limite 5, ponto Skype 10. Posso pular de 2 em 2, colocando Skype 2. Aí eu vou colocar 2, 4, 6, 8, 10, né? Se forem dados inteiros, digamos assim, de uma tabuada do 2 que tenham os documentos nessa nossa collection agenda, certo? De um primeiro momento isso pode ser um pouco confuso, mas com o tempo você vai pegando e aí você consegue fazer a comparação de como o MongoDB ele é bem mais simples nos seus códigos, na maioria das vezes pelo menos, comparando com um banco de dados relacional, tá? Por exemplo aqui do Count, ó, é um código bem mais abstraído, né? Bem mais pequeno, bem mais simplificado do que o código do banco de dados relacional. É uma das vantagens de utilizar bancos de dados NoSQL. Por quê? Porque eles, além do desempenho no motor da base de dados, no nosso caso aqui o MongoDB, os códigos também eles são mais simplificados e a base de dados em si é mais simplificada. Continuando o nosso 21º comando aqui, select tudo from people, né, limit 5, pulando de 10 em 10, e aí eu vou misturar, né, eu vou fazer um explain com select tudo from people, onde status é igual a. Eu só coloco o ponto explain aqui, né, eu coloco no find a condição, né, o campo status tem o valor a, eu coloco ponto explain entre parênteses do fim, que é uma função, assim como o find one, né, ponto explain, ele já vai fazer um explain de um select a mais, certo? De uma forma muito simples, nesse caso do banco de dados NoSQL. Então, a gente já viu insert, alter para alterar, digamos assim, a estrutura das nossas collections, o drop para remover collections e bancos de dados, para remover o delete a gente vai ver em seguida, né? O select, o update, que é para fazer alguma alteração em algum dado, tá? Então, update people, no caso aqui, select, né, set o status para C, a gente vai mudar status para C, aonde que a idade é maior que 25, tá? A gente tem o update one, que é usado para atualizar o primeiro que ele encontrar, ou update many para atualizar todos o que ele encontrar nessa cláusula where, certo? Como é que a gente faz nesse nosso caso aqui? Vamos atualizar para 19 todos os dados que possuem idade maior que 18, certo? Vamos fazer nesse formato. db.nome da nossa collection, agenda, ponto. Update, vamos atualizar quantos? Né? Aqui a gente pode colocar update, ó, update aqui, ó. Dá um tab aqui. One para vamos atualizar todos, né? Many. E aí a gente coloca as condições dentro. Primeiro, a gente vai colocar o dado velho, no caso assim, idade, tá? A gente vai alterar os dados, os documents, aonde que o campo idade é maior, então é GT, né? Maior ou igual, vamos colocar assim, ao que? A 18,
tá? A gente vai atualizar para que dado novo? 7. Lembra que tem o 7 no banco de dados relacional? Tem o banco de dados também para não relacional. Idade. Deixa eu só ver ali. Eu coloquei 1, 2. Acho que eu acabei colocando a chaves a mais, né? Não. Tá certo, tá certo. Idade para 19. Isso. Vamos lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui. O que eu coloquei? Sim. Vamos ver aqui. Vamos de novo. db.agenda.update. Acho que eu me perdi ali nos caracteres. Vamos lá. De novo. Aqui. Idade. Aí a gente vai fazer essa primeira condição. Maior do que? Vamos fazer maior do que 18, que é 18.2, né? Saímos fora do primeiro. Acho que era aqui a questão. Para o novo dado, 7 em idade. Onde que a idade vai ser nesse novo campo 19. Aí agora eu tinha me errado ali nos conjuntos de chaves. Como tudo é em inline aqui, né? Tudo numa linha só, fica um pouquinho mais complicado. Mas se eu fazer agora um db.find, simplesmente para a gente mostrar aqui, né? Em qual collection, na agenda, a gente vai ver que antes tava como, vamos mostrar aqui, 18.2, né? E agora a idade foi atualizada para 19, certo? Então é um comando relativamente simples. Eu posso atualizar, tá? Utilizando contagens também, somas, né? Posso atualizar o inc de increment, né? Para eu colocar a idade mais 3, tá? Onde que a idade é ela mais 3, no caso, tá? Colocando mais algumas questões. E aí, como é que eu renomeio uma collection, tá? É db.nome da collection, rename collection. A gente tem o nome da collection agenda, né? Vamos colocar rename db.a collection rename collection para agenda Ubi-Social. Vamos colocar nesse formato, certo? E aí agora a gente vai fazer agenda.find. Não tem nada, né? Mas se eu colocar, vamos colocar um Ctrl L aqui, Ubi-Social, que foi renomeada a nossa collection. Agora sim, né? Se eu colocar um show collections, inclusive, a gente vai ver que vai ter a agenda Ubi-Social lá, certo? E para deletar dados dessas nossas tables, né? Para deletar dados dessas nossas collections, tem o delete one, que é para deletar o primeiro dado que ele encontrar na cláusula word, na condição, ou delete many, para deletar todos os dados ou todos os dados que atenderem à condição indicada por nós usuários. Como é que a gente faz um delete tudo? Tá? db.nome da collection, tá? Agora é a agenda Ubi-Social, ficou um pouquinho maior, delete, tá? Delete many. E aí a gente não especifica nenhuma condição, deixa simplesmente uma condição vazia. Aí a gente deleta todos os dados, certo? Não vou fazer dessa forma porque eu não quero deletar todos os dados, pelo menos por hora. A gente coloca o delete many, tá? Vamos colocar aqui nesse formato. Delete many, eu coloquei ali delete one, mas a gente referencia pelo delete many porque a gente já vai acabando colocando a condição dentro, né? Deletar todos os dados em que tenham idade, certo? Maior, né? Vamos colocar assim, ó, maior do que 10, certo? Ele vai ter que apagar esse nosso segundo dado, né? Que é esse cara aqui, deixa eu te mostrar. Esse segundo cara, né? Que só tem o ID, nascimento e a idade 18.2. Se eu fazer um find, vamos entrar no histórico, db, agenda, né? O nome mudou, Ubi-Social. Aí não vai mais existir o cara da idade 18.2, certo? E se eu fazer um delete many e não informar nenhuma condição? Bom, eu deletei duas
dois dados, né? Dois documentos. Antes a gente só tinha deletado um documento, tá? Agora a gente deletou dois, ou seja, o que sobrou, né? Então, se a gente procurar na agenda Ubsocial, aqui ó, a gente não vai encontrar mais nenhum dado porque todos foram removidos. Tratando-se de banco de dados não relacional no SQL, a gente geralmente, levando em conta esse exemplo da venda de ingressos que eu falei lá no começo do nosso encontro, a gente trabalha com o conceito de transações, o que a gente fala de bulk aqui, certo? Que eu coloquei ali uma frase bem típica que diz tudo sobre esse conceito. Ou faz tudo ou não faz nada. É um try catch, certo? Então, isso seria muito bem-vindo para a questão da compra de um ingresso, onde o usuário vai informar seus dados e só no final, quando ele clicar lá em finalizar ou comprar de fato, tá? Confirmar a compra nesse caso, ele vai fazer toda aquela transação. Se o usuário simplesmente fechar o sistema ou der uma pane no sistema, uma falta de luz, de sinal, de internet, enfim, de rede, né? E ficar no meio daquela compra do ingresso, ele não vai de fato deixar aquela meia compra dentro da nossa base de dados. Isso é muito importante em todos os tipos de base de dados, tanto para base de dados relacional, como nesse nosso caso também em NoSQL, em banco de dados não relacionais, o conceito de transação. Que aí a gente vai utilizar o conceito de try-catch, que é bem simples, a gente já conhece das linguagens de programação, certo? Aqui a gente vai colocar na collection characters uma transação de escrita, bulk write. E aí a gente vai colocar várias inserções, ó, insert one, a gente vai fazer um update, né? A gente vai mudar, vai fazer uma alteração num dado de um documento, a gente está até colocando aqui, né, onde o status é critical injury, a gente vai trocar os caracteres, enfim, vai deletar, vai fazer um replace também, que é uma atualização, a gente vai, como é que posso dizer, fazer um replace one, ele vai reescrever, né, um dado uma vez só também, a gente vai fazer tudo uma vez só, no primeiro dado que localizar, não tem nenhum many no meio aqui. E se der algum problema no terceiro comando, sendo que o primeiro e o segundo já foram testados com sucesso, ele simplesmente vai sair do try, não vai fazer nenhuma dessas operações de fato na nossa base de dados e vai fazer essa questão que está dentro desse catch aqui, que no caso é um print e. A gente vai printar alguma coisa dessa variável e. Por exemplo, um erro, houve um erro de dados, repita o procedimento, alguma coisa do tipo, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, dentro desse try, você coloca todos os comandos que você quer que sejam executados e que quando tudo de fato for finalizado, aí sim, esses comandos são executados e a sua base de dados ali é gerenciada, tá? Para não ficar coisas pela metade na sua base de dados, né? Ela não ficar fragmentada, não existirem fragmentos no meio ali de parciais de transações. Isso é horrível, tá? Então a gente evita ao máximo, especialmente também tratando-se de base de dados no SQL não relacional, é o conceito de transação. Aqui eu tenho bastante coisa, tá? Mas eu posso ter um ou dois comandos só. E aí, se no segundo comando eu colocar alguma coisa errada, ele não vai executar também o primeiro. Caso contrário, se os dois estiverem certos, depois que houver toda a verificação de que os dois comandos estiverem certos, no momento em que estiver tudo bem com a nossa base de dados, ela vai fazer a execução desses dois comandos respectivamente, certo? Ou no caso, levando-se respectivamente ao mesmo tempo ali esses dois comandos, tá? Não é primeiro um, não tem ordenamento nesse caso, todos são executados ao mesmo tempo. Também se tratando de base de dados NoSQL, a gente tem a questão de variáveis, que são os cursores, tá? Aqui a gente criou uma variável chamada myCursor, que tem o valor de dbuser.find. Então, na collection user, ele vai procurar dados, no caso documents, que tem o tipo 2, né? E aí, simplesmente, ao invés de a gente colocar todo esse documento, a gente só coloca ali o myCursor, que é o nome da variável. Você pode colocar o nome que você quiser, por exemplo, variável x. Depois, só chamar o print do x, que aí ele vai ser mostrado, tá? Vai ser mostrado seu respectivo valor, que é no caso, o comando, certo? Posso colocar em condições while também. O que mais é? Tem algumas questões, prints em array, para eu mostrar o índice 3, nesse caso aqui.
o MyCursor levando 1, ele acaba usando menos memória, tá? Se eu identificar ali nesse caso. Enfim, né, para questão de arrays. A gente também pode colocar um timeout. Ou identificar uma condição unário, né? Que aí é de uma linha só, inline, onde que se cursor next, se não cursor null, alguma coisa do tipo, enfim. São vários os comandos. Você também pode importar dados de arquivo de Excel.csv, de Excel não necessariamente, mas de planilhas eletrônicas, né, que terminam no .csv. Você tem os conjuntos de dados do Gov, e aí você pode fazer, né, um arquivo. Você pode baixar ele no formato .csv e aí você usa o comando mongo import host. Você pode ou não colocar o seu host, eu recomendo aqui, que daí funciona, né, o localhost no caso. Menos D o nome do banco de dados, menos C o nome da collection que você queira que tenha. O type você vai colocar como CSV e o file você vai colocar o nome do arquivo ou diretório seguido do nome do arquivo .csv que você baixou e obrigatoriamente header read line, header line no caso, né? Então para ler o cabeçalho, tá? No caso faz importação para determinar a collection IDB. Esse header line ele pega os títulos das colunas dessa planilha eletrônica e transforma em fields, tá? E daí depois ele vai autocompletando esses fields com os values conforme vão seguindo as linhas dessas tabelas eletrônicas, certo? De banco de dados NoSQL em MongoDB, no caso orientados a documents, era isso. Tem mais artigos do Azure, do Google Cloud Platform, a IBM, a Red Hat, a Microsoft com o Azure, como eu disse, né, a AWS, da Amazon. Vários artigos que falam mais sobre isso, levando em considerações bancos de dados NoSQL. A gente tem bancos de dados NoSQL baseado em grafos, né, funcionamento em memória, vários tipos. A gente viu o principal formato deles em documents, mais informações e esses códigos todos que a gente trabalhou aqui, você vê lá no meu site ubisocial.github.io, certo? Mais outras informações também lá, como instalar o MongoDB na sua distro Debian, todas essas instruções estarão lá. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre bancos de dados NoSQL, que eu tinha te ajudado nessa aventura aí de descobrimento desse novo mundo de bancos de dados, desse novo tipo de base de dados. E agora, como posterior aprendizado, eu recomendo você a simplificar os seus aprendizados. Baixa aí o SGBD, o MongoDB Compass, que nesse caso é o SGBD com interface gráfica, né? Não é simplesmente nessa telinha preta ou nessa telinha branca, como no meu caso, que a gente coloca os comandos. É um pouco mais refinado, o conceito é o mesmo, mas aí você pode utilizar também outras ferramentas como extensões para editores de texto, enfim, né, em cloud, utilizando web services como Azure e AWS, enfim, tem vários outros tipos e formatos que você pode utilizar, inclusive outros bancos de dados, não só o MongoDB, porque de NoSQL não é só feito de MongoDB, existem muitos outros como o Cassandra e muitos outros da Azure, da AWS, que utilizam bancos de dados internos ali, que são extremamente bons também, nesse caso do cenário de Big Data. E deixo para você o link do meu site para que você veja mais informações e se aprofunde ainda mais nesse mundo de Big Data, inclusive do mundo de DevOps e também de inteligência artificial. Nos vemos em um próximo encontro. Tem outros cursos aí no YouTube também. Temos cursos de Linux, Delphi, Docker, Kubernetes e muitos outros cursos e conteúdos, todos eles livres e gratuitos para você acessar e também para, se você quiser utilizar aí, né, para aprender e ensinar também, para tornar a tecnologia ainda mais inclusiva, né, para todo mundo que tenha acesso e que possa usufruir e tornar o dia a dia mais fácil dessa empresa, enfim, dessa instituição, dessa pessoa, certo? Um abraço e nos vemos no nosso próximo encontro, que a gente vai fazer de um outro curso. Nos vemos em breve. Até lá!